Fala rapaziada, hoje a gente vai falar do jogo que fez a Nintendo acionar os seus advogados sair por aí dando mais processinhos em mais pessoas. Vai ser um milagre se até semana que vem esse jogo não tiver caído, porque as polêmicas em cima dele são bem grandes. O que acontece é que Palworld foi lançado, um jogo que foi vendido como um jogo de Pokémon com armas nos primeiros trailers, aquele jogo Pokémon que a gente sempre pediu pra Nintendo, só que ela nunca deu, e por isso outra empresa foi lá e fez, bem feito. Esse marketing foi feito pra gerar polêmicas e deu muito certo, isso porque o jogo lançou e é o terceiro jogo pago mais jogado simultaneamente da Steam, acumulando mais de 1.500.000 pessoas jogando. Eu diria que a equipe de marketing desse jogo foi genial, eles souberam vender o jogo muito bem. Primeiro porque quando tu vê esse trailer, você pensa que é só mais um jogo genérico de R$5 da Nintendo, onde os caras só tiveram o trabalho de colocar um personagem ali. Mas o fato de ter criaturas muito parecidas com Pokémon chamou a atenção de todo mundo e ninguém mais soube o que esperar. Eu confesso que as minhas expectativas foram diminuídas por achar que seria um jogo mais genérico, talvez a maior parte das pessoas tenha pensado assim também, e por todo mundo estar com baixa expectativa, o jogo já não precisava ser uma boa coisa para ser bem aceito, bastava que ele fosse aceitável. Hoje o jogo conta com mais de 90% de aprovação na Steam, tendo não apenas um jogo aceitável, mas um jogo bom com acesso antecipado, o que é raro de ver. Mas o que é o jogo de verdade para você que não tá entendendo nada? Esse é um jogo onde você captura essas criaturas chamadas paus, faz elas lutarem entre si ou faz elas trabalharem para você. É igual um Pokémon, ou você faz em de galo ou você faz os animais de escravo. O jogo tem um bom survival, ele tem boas mecânicas, bons paus, tem até uma equipe Rocket para você derrotar, tem armas, mas se você quiser você pode usar outros itens, e tem multiplayer. É um combo entre Pokémon, survival, armas e gameplay. Não tinha como dar errado, e não deu. É um jogo completo com muito potencial pela frente. E caso você esteja se perguntando, sim, esse nome gerou inúmeras piadas na internet brasileira, e todos os streamers e youtubers que fizeram um vídeo sobre isso não pararam de falar nem um segundo que gostariam de pegar no pau, se defender com o pau, atacar com o pau. Falaram que o pau era grande, outro era pequeno, enfim, deu pra entender, né? Todo mundo que jogou teve os neurônios de quinta série reativados. Mas não demorou muito tempo para que essa similaridade com Pokémon fosse chamada de plágio, principalmente pelo Twitter. É sempre o Twitter. Pelo design dos personagens, você pode perceber que talvez tenha algumas coisas em comum com os jogos Pokémon. Por exemplo, essa ovelha aqui, que também parecem ovelhas Pokémon. Esse outro aqui que é meio parecido com o Lugia, mas sim, só meio parecido. Esse aqui os caras nem mudaram a cor, é o irmão gêmeo do Electabuzz, e tem também o Lucario com skin do Egito. Então, acho que já deu pra entender, né? As similaridades entre os jogos é absurdamente gigante. Só faltou Pokébola mesmo. Porém, até então pode ser tudo coincidência, né? A gente vai deixar a dúvida aí no ar. Eles poderiam só ter se inspirado nos jogos Pokémon, afinal de contas, Pokémon também se inspirou em diversos outros jogos para fazer os seus designs. Um deles foi o Dragon Quest, onde os bichos são bem parecidos, mas eles não são exatamente iguais, mas você pode ver aí pela imagem que eles são bem parecidos mesmo. O pessoal até começou a fazer várias conexões entre os dois jogos, inclusive essa tríade onde nós vemos várias inspirações e personagens extremamente semelhantes. Chega a ser bizarro a criatividade que os caras tiveram para fazer os paus, e o pior é que eles pensaram que nada disso seria notado pelo público. Ou eles só estavam com preguiça mesmo. Ou talvez não estavam esperando que o jogo tomasse essas proporções incríveis que ele tomou, né? Porque foi realmente absurdo. Mas o buraco aqui vai muito mais embaixo, vai muito além. Isso porque as pessoas começaram a comparar os modelos que usaram no Palworld e os modelos 3D dos jogos Pokémon, e viram que talvez, só talvez, eles tenham usado esses modelos 3D do jogo Pokémon. Isso porque todos os formatos são quase semelhantes. Parece que só deram uma pequena pintada por cima, mudando a cor do cabelo, aumentando o rabo, dando alguma diferenciazinha ali, só pra dizer que não foi cópia. É o famoso copia, mas não faz igual, por favor. E por conta dessas acusações de plágio públicas, os artistas dos jogos começaram a ser atacados e até ameaçados de morte, como disse o produtor do jogo. O que eu acho um absurdo, porque por mais que seja uma cópia, não é ameaçando de morte que a gente resolve as coisas, né? Afinal de contas, a empresa que deveria se sentir atacada é a própria Nintendo, ela não se pronunciou até agora. E a empresa de Palworld também não tá levando nenhuma batalha judicial. Mas espero que tenha um grande plot twist nesse vídeo, onde as pessoas analisam 3D de Palworld. O que acontece é que os modelos não estão de 1 para 1, e o próprio usuário que fez esses vídeos admitiu isso, porque disse que o Palworld glorifica o abuso de animais, ou seja, ele intencionalmente alterou a escala do modelo para culpar a Pocket Par. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa pessoa e nem o que ela deve pensar sobre jogos como GTA, né? Porque para mim não faz o menor sentido essa conclusão de que o Palworld glorifica o abuso de animais. Claro que ele alterar a escala ainda não é prova suficiente de que a Pocket Pair tenha de fato usado esses modelos
modelos 3D. Isso aí deve ser investigado judicialmente. Também acusaram o jogo de usar inteligência artificial, e essa é uma das tecnologias mais odiadas do mundo atual, porque as pessoas dizem que ela rouba de artistas para criar coisas novas. O pior nem é que rouba, o pior é que rouba sem dar os devidos créditos. Isso foi posto à prova porque o mesmo produtor de antes já deu a entender que era a favor do uso de inteligência artificial, mas não é porque ele é a favor disso que essa ferramenta foi usada no jogo, mesmo que não dê para saber 100% com certeza. E se ele tiver usado, penso que foi para buscar inspirações e não para vender o trabalho da inteligência como se fosse dele ou o trabalho autoral. Não é como aqueles caras que escrevem livros por IA e vendem como se fosse deles. Tudo isso vai muito mais embaixo quando você descobre que não é a primeira vez que a Pocket Pair, a empresa que fez o Palworld, copia algum jogo famoso. Tem esse jogo aqui, por exemplo, que nem foi lançado ainda, chamado Nevergrave, que é muito semelhante a um jogo aí, nem um pouco famoso, chamado Hollow Knight. É baboseira esse jogo aí, ninguém conhece, né? Ou esse outro jogo aqui chamado Craftopia, que é só um pouquinho inspirado em Zelda Breath of the Wild. Mas aí tudo bem, né? Porque a indústria de jogos inteira se inspira em Zelda e isso é considerado até normal hoje em dia. Mas Craftopia é a versão literal de Zelda para PC. É completamente copiado. E se a Nintendo não fez nada com isso, eu acho muito improvável que ela faça algo com Palworld, mano. Eu vim aqui do futuro falar que a Pokémon Company fez uma declaração sobre Palworld, dizendo que não concederam nenhuma permissão para o uso da propriedade intelectual do Pokémon e que vão investigar e tomar medidas apropriadas para resolver quaisquer atos que infringam os direitos do Pokémon. Sinceramente, eu continuo esperando que não deem nada, primeiro porque eu tenho birra com a Pokémon Company, admito mesmo, por estragarem os meus sonhos, e segundo porque Palworld, apesar de tudo, é um bom jogo e merece o sucesso que tá fazendo. E o fato de ter 1.500.000 pessoas jogando esse jogo no atual momento, nos mostra que ninguém liga de verdade pra essa polêmica, ou muito menos pra se o jogo é uma cópia de Pokémon com os designs dos personagens copiados de 1 para 1. O que todo mundo queria de verdade era um projeto tipo o falecido Pokémon Generations, onde você tinha gráfico bonito, mundo aberto, batalhas legais e inovação de verdade. Todo mundo queria um Pokémon inovador. Mas nos últimos anos, o que a gente recebeu foram esses jogos com gráficos horríveis, com mecânicas que não são legais, com o mesmo ritmo de um jogo de um Pokémon de 20 anos atrás. Eu até cansei de ver os fãs pedindo por um Pokémon onde tivesse multiplayer de mundo aberto de verdade, tá? E não esses que fizeram os jogos atrás, pra você viver uma aventura com seus amigos. Só que isso nunca aconteceu. Eu cansei de fantasiar junto com meus amigos um Pokémon onde nós vivemos as nossas aventuras juntos. E sinceramente, eu acho que isso nem vai acontecer. O último Pokémon que eu achei um lixo, tanto em gráfico quanto em mecânica, vendeu mais de 20 milhões de cópias. A Game Freak e a Nintendo estão confortáveis onde elas estão, então não tem pra que mudar, sendo que Pokémon sozinho lucra mais que todos os outros jogos originais deles. Pra mim, o último jogo bom de Pokémon foi o XY. As megas evoluções eram iradas e depois disso foram só jogos decepcionantes. A Game Freak e a Nintendo não entregaram o que os fãs queriam e por isso hoje em dia tudo que for entregue, prometendo ser um Pokémon mais maduro e inovador, com mecânicas e gameplay nova, vai ser devorado pelos fãs órfãos de jogos Pokémon que nem existiram. E mesmo que a Nintendo não consiga processar a Pocket Pair, ela ainda tem uma grande chance de ganhar essa competição toda, simplesmente abrindo mão do orgulho e dando aos fãs e ao público geral o que eles querem de verdade: inovação. Tudo isso porque o que as pessoas querem de verdade não são os novos paus. Elas não querem paus novos. Elas querem bichos que se parecem com Pokémon. Elas querem Pokémon. O que me comprova isso é esse trailer de um mod onde todos os modelos do jogo, do Palworld, foram substituídos por modelos de Pokémon. E quando isso for lançado para público, nada nesse mundo vai me fazer jogar Palworld sem esse mod. Isso porque os nomes que eu decorei foram os nomes dos Pokémon e não os nomes dos paus. Se bem que agora eu tô quase decorando alguns, tá? Os paus são bem legais até. Mesmo que eles sejam cópias, eu não tô nem aí, eles são legais. A grande questão é que a Nintendo abriu uma grande lacuna no mercado. Essa lacuna ainda tá aí e agora tá sendo preenchida por outras empresas, né? Eu acho que, sinceramente, nenhuma empresa grande fez uma cópia de Pokémon ainda só por respeito mesmo. Mas agora uma empresa um pouco menor teve a pachorra, né? A cara de pau de fazer um Pokémon
muito legal. Sinceramente, eu espero que venda mais de 20 milhões de cópias Palworld também, mesmo que seja plágio, só para dar uma grande lição na Nintendo, que se ela não inovar nos jogos dela, ela vai acabar ficando para trás. Se ela não fizer com Pokémon o mesmo que ela fez com Zelda, Pokémon vai morrer, porque vão ter outros jogos muito melhores que ele. E bom, até agora essa foi a polêmica de Palworld. Eu também aproveitei para dar a minha opinião aí sobre os jogos da Nintendo e a Nintendo em si, que apesar de ser, ao meu ponto de vista, uma boa empresa, ainda deixa muito a desejar, principalmente com Pokémon. Na verdade é Game Freak, né? Bom, mas se você tem alguma opinião, deixa aí nos comentários. Agora vamos ficando por aqui, deixa o like e até mais.ハムレット R